Oi, gente. Quando a gente está trabalhando com os dados dentro dos nossos algoritmos, a gente já viu até agora que a gente usa as variáveis. As variáveis, elas são muito úteis, mas elas têm uma limitação. Elas só conseguem registrar um item por vez. Aí, se você precisa registrar vários itens que são correlacionados, muitas vezes você vai criar variáveis com um nome no final ou com algum número. Então, se você precisa gravar nome de 10 pessoas, você vai criar as variáveis nome 01, nome 02, nome 03 e assim por diante. Ou se você precisa guardar uma lista de números, precisa guardar uma sequência numérica, você também vai criar lá, né, número 01, número 02, número 03. Isso não faz muito sentido, porque começa a deixar o código muito grande. E como a gente já viu com estruturas de loop, às vezes pode ficar muito grande. Você pode precisar guardar 100 números, você teria que declarar 100 variáveis, né, e guardar em 100 variáveis esses dados. Isso é uma coisa que o pessoal de desenvolvimento, o pessoal que desenvolve algoritmos já resolveu para a gente, com a criação dos arrays, ou, chamando em português, de listas. A gente vai usar a expressão array aqui, porque é a expressão mais comum em programação. Tá? Mas vocês podem pensar como uma lista, como uma coleção, alguma coisa desse tipo. Os arrays, eles têm uma característica que é armazenar uma sequência de dados na ordem em que eles são colocados na lista. Tá? Em algumas linguagens, ele permite que você guarde nessas listas tipos diferentes de dados. Em outras linguagens, as listas elas têm um tipo de dados obrigatório. Então, eu tenho uma lista de números, uma lista de textos. Tá? Em outras não, eu posso ter uma lista que vai ter um texto, que vai ter um número. Para os nossos exemplos aqui, a gente vai sempre usar listas do mesmo tipo, porque fica mais fácil para a gente entender e até para a nossa lógica não ficar um pouco perdida. Então, pessoal, para a gente entender como criar os nossos arrays, a gente vai começar com um exemplo aqui, que é, a gente vai registrar os 20 primeiros números que são divisíveis por 2 e por 5. E depois a gente mostra esses números, tá bom? Então vamos para um programa aqui. Início principal, a gente vai declarar uma lista de inteiros, aqui com lista número, e vai definir um número atual como inteiro. A gente vai definir um como número atual e a gente vai usar um laço for, que é enquanto a quantidade de itens de lista números for menor que 20, a gente vai avaliar aqui se o resto da divisão do número atual por 2 for igual a 0 ou o resto da divisão do número atual por 5 for igual a 0, a gente vai adicionar o item número atual na lista de números. Vem no fim C, que a gente fez a avaliação para uma estrutura de fluxo, de decisão, e aí eu venho aqui e defino que número atual mais 1 é armazenado em número atual. Fim enquanto ele volta lá. A nossa lista de números tem menos que 20 itens? Ainda tem. E aí a gente vê aqui, se o resultado da divisão por 2 for igual a 0 ou 5 for igual a 0, ele vai adicionar o item. E isso ele vai ficar repetindo, sempre adicionando 1, 2, 3, 4, 5, até ele ter 20 itens nessa lista. No momento que ele tem esses 20 itens, ele vai quebrar o enquanto e vai mostrar para a gente a lista de números. E então a gente tem uma lista com os 20 números, ao invés de eu ter 20 variáveis lá dentro criadas no nosso código. Tá? E como é que a gente normalmente acessa isso? Usualmente a gente vai acessar com o nome da nossa variável e às vezes um par de colchete ou um par de parênteses, dependendo da linguagem que a gente usa, para especificar qual é a posição que a gente usa. Uma coisa que é interessante nos computadores é que quando a gente começa a fazer uma contagem para listas, ele sempre começa em 0. Tá? Então, computadores sempre começam a contar em 0 quando a gente está falando em estrutura de lista, em estrutura posicional. E a gente vai usar esse exemplo também para a gente aqui. Tá? Então, precisa pegar algum item, preciso pegar o 10º item da lista, eu vou pegar o item 9. Preciso pegar o primeiro item da lista, eu vou pegar o item da posição 0. Então, lembra sempre que é posicional. Uma outra coisa também que a gente tem que prestar atenção aqui é que eu estou usando um loop de repetição, uma estrutura para repetição de itens. Dentro dele eu uso uma estrutura de decisão e com essa estrutura de decisão a gente está colocando itens na lista. Se vocês prestarem atenção, cada vez mais os nossos algoritmos vão ficando complexos. Mas essa complexidade ela se dá não em relação à inclusão de coisas novas, e sim em relação a
usar todas as ferramentas que a gente aprendeu até agora e combinar elas para poder obter os resultados que a gente quer. Então, entender todas as ferramentas que estão disponíveis, as variáveis, os tipos de estrutura, vão nos ajudar a criar algoritmos cada vez mais complexos e que cada vez mais atendem ao que a gente precisa. Tá bom? Se tiver com alguma dúvida, volta nos vídeos anteriores sobre laços, sobre estrutura de decisão, e aí você vai ver que não tem nada de novo aqui em relação ao que a gente fez. Claro, tirando o fato de que agora a gente tem uma lista e estamos colocando os itens na lista, tá bom? Agora a gente vai usar o mesmo programa e a gente vai fazer de novo uma lista para poder entender quais são os números que são pares. E eu quero mostrar só os números pares. Perfeito? Então a gente vai repetir o programa aqui. Início principal, var lista números, o var número atual. E aqui é o que a gente já viu. Ele define 1 para número atual. Enquanto a quantidade de itens for menor que 20, ele vai repetir a nossa avaliação aqui se o número é divisível por 2 ou por 5. Se for, ele adiciona e vai colocando o número atual. E vai rodar isso até a nossa lista ter 20 itens. E aqui a gente vai usar um novo tipo de estrutura de repetição, que é uma estrutura que é executada para cada item da lista, que é esse para cada. Então, para cada iteração que a gente fizer nesse laço, a gente vai avaliar. Se o resto da divisão por 2 for igual a 0, a gente mostra que é par. Se não, a gente mostra que é ímpar. E o que é interessante desse para cada é que, nesse momento, a gente está pegando a nossa lista e tirando um item por vez para avaliação. A gente está tirando ele da lista e não vai estar mais na lista? Não. A gente está escolhendo um por vez, e nesse momento a gente chama de tirar também, mas a gente não está subtraindo da lista. A gente está tirando um e avaliando um por um. Então, a gente chama isso também de estruturas iterativas, que a gente consegue iterar dentro dela. E essa iteração é como se fosse um loop interno só para poder obter os dados. Aí a gente não precisa se preocupar em a gente controlar em que posição ele está. Ele faz isso para a gente. Então, nessa última parte, a gente só está pegando para cada item e vendo se ele é par ou não e mostrando na tela se ele é par ou se ele não é par. Perfeito? O uso de arrays nos nossos algoritmos nos permite agrupar valores que são relacionados. Uma lista de nomes, uma lista de números, qualquer coisa nesse sentido. É importante a gente entender que os arrays, eles têm que ser usados com cuidado, porque se você vai fazer um array muito grande, ele pode ocupar muito espaço na memória, mesmo que memória hoje em dia nos computadores não seja uma questão mais tão grande como era há muitos anos atrás. Mas ainda assim, a gente precisa entender que são listas de dados correlacionados e que todas as ferramentas modernas de programação têm hoje estruturas que nos permitem trabalhar de forma eficiente com os arrays, obtendo item por item, sem a gente precisar ficar se preocupando muito com em que posição a gente está, se aquilo está certo ou não. Perfeito, gente? Até a próxima!